Amém? Abre aí comigo em 1 Pedro, oportunidade, graças a Deus, trazer essa palavra. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Nós estamos falando nessa série que nós fomos regenerados em Cristo Jesus. Diga comigo, eu fui regenerado em Jesus. Diga, eu nasci de novo. Aleluia. Eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criação, eu sou uma nova criatura. E 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, na minha versão, diz assim: considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Verso 23, fostes regenerados, não a partir de uma semente corruptível ou de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. A palavra de Deus é viva e poderosa por toda a eternidade. A palavra de Deus é viva e poderosa por toda a eternidade. Portanto, quando você ouve a palavra e você se junta com a palavra, imagina só, a sua vida se torna uma vida poderosa e viva. Existem vidas que são mortas, vidas que parecem que não têm objetivo, vidas que parecem que não chegam a lugar nenhum, mas você tem vida dentro de você. Você tem vida em abundância. Você tem vida, como diz a expressão, para dar e vender. Você tem vida dentro de você para abençoar milhões e milhões e milhões de pessoas. A vida que você tem aí dentro de você é suficiente para mudar a sua condição. A vida que você tem aí dentro é suficiente para abençoar a tua família. A vida que você tem aí dentro, quantos aí foram regenerados? Então a vida que você tem pode mudar a situação da sua casa. Porque é viva e poderosa por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que vos foi evangelizada. Essa é a palavra que você ouve aqui desse púlpito todo domingo, toda quinta-feira, toda terça-feira, todo sábado. E é esse o tipo de palavra que nós temos o compromisso de passar para você. Uma palavra que é viva e operosa. Palavra que transforma a sua vida, palavra que transforma o seu mundo. Nós estamos falando aqui nessa nossa série de que nós somos seres vivos espiritualmente. Você não é um ser morto, você não é um ser sem objetivo. Lembrando aqui algumas coisas que nós já falamos, nós fomos criados para adorar a Deus. E como alvos do amor de Deus, como alvos da experiência do amor de Deus, nós fomos criados com propósito. E o propósito é nós termos comunhão com Deus. Adorar é ter comunhão com Deus. Adorar é responder a Deus. Nós cantamos isso hoje. Não dá para adorar sem conhecer o amor de Deus. Então nós temos o privilégio de poder adorar a Deus com tudo o que nós somos. Nós falamos aqui que a adoração não é nada menos do que a nossa resposta em fé à graça de Deus. A adoração é a nossa resposta. Diga, adoração é a minha resposta. Então a adoração é algo pessoal, é algo que você entrega a Deus. A adoração é a minha resposta em fé à graça de Deus. Mas eu quero ver com você hoje algumas características dessa vida regenerada. Eu quero ver com você hoje algumas características de um coração regenerado que vive para adorar a Deus. Quantos aí podem dizer, eu vivo para adorar a Deus? Amém. Então se você vive para adorar a Deus, eu quero mostrar para você hoje, começando pelo Velho Testamento, mostrar para você quais são as características de uma vida regenerada. E a primeira eu consigo ver com você lá em Deuteronômio capítulo 30, abra lá comigo. Por que eu fui regenerado? Deuteronômio capítulo 30, verso 6.
E quando o Velho Testamento fala sobre uma vida regenerada, ele fala sobre a obra profunda no coração do homem, a mudança completa no interior do homem. O Velho Testamento também fala isso. Deuteronômio capítulo 30, verso 6, a gente vai ler várias passagens aqui. Se você já achou, diga, já achei. Deuteronômio 36 diz o seguinte: o Senhor teu Deus te circundará. Quem é que vai fazer a obra? O Senhor teu Deus. Então a gente já está vendo que a obra da regeneração não é obra do teu esforço, é o Senhor quem regenera o homem, é Deus quem regenera o homem. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para quê? Para amares o Senhor. Existe tanta gente aí fora buscando por Deus, buscando por conhecer a Deus, tentando amar a Deus, mas nós só conseguimos amar a Deus de maneira precisa quando nós somos regenerados. É a nova criatura que consegue responder a Deus. Nós estamos entendendo que a adoração é resposta. Diga comigo, a adoração é resposta. É uma resposta a um valor atribuído. Você consegue entender isso? Quando eu vejo um valor determinado, então eu respondo adequadamente. Por isso que no Antigo Testamento você consegue ver pessoas que se prostram a reis, pessoas que se prostram a pessoas importantes. Por quê? Por causa do valor daquela pessoa. Então nós entendemos que a adoração é resposta. E amar a Deus é uma resposta ao amor de Deus. Você não consegue amar a Deus se Deus não colocar em você o próprio amor dele. E a Bíblia diz que o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Pastor, como é que eu faço para amar mais a Deus? Deixa a sua nova natureza agir. Deixa a tua nova natureza apaixonada por Deus. Deixa a tua nova natureza ridiculamente apaixonada por Deus fluir, para que você possa adorar a Deus como Ele é digno de ser adorado, com o amor que vem do fundo e não da cabeça, com um amor que não fica olhando a pormenores, com um amor que você olha para Jesus Cristo na cruz do Calvário e você consegue dizer: Senhor, a minha vida é tua, a minha vida é totalmente tua. A velha natureza não consegue fazer isso. A velha natureza fica contando: o que eu posso receber? Se eu amar a Deus agora, o que eu vou receber? Porque a velha natureza, ela dá para poder ganhar. Mas a nova natureza é uma resposta ao amor de Deus. E o amor de Deus, Ele deu sem medida. O amor de Deus, Ele se deu por você sem medida. Então nós não adoramos para receber nada de Deus. Nós adoramos porque nós já recebemos tudo de Deus. Você tem a própria vida de Deus dentro de você, gente. A manifestação da presença de Deus é uma consequência do noivo e da noiva que vem para estar juntos. É uma consequência do desejo de Deus, que Deus tem desejo de estar contigo. Você sabia disso? Que Deus tem o desejo de estar contigo lá no teu trabalho. Enquanto você está prestando atenção em problemas, em situações, Deus está chamando a sua atenção e dizendo: deixa que eu resolvo, deixa que eu resolvo. Essa é a vida e a natureza, preste atenção nisso. A natureza recriada, regenerada, é a única natureza que consegue perceber a movimentação de Deus. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito. Isso quer dizer que a frequência, sabe rádio? Que você vai tentar pegar a estação, você tem que botar na frequência. A frequência do teu espírito é a mesma frequência do Espírito de Deus. Então quando Ele fala, o teu espírito consegue pegar isso, o teu espírito consegue captar, o teu espírito consegue discernir, o teu espírito, você, nova criatura, consegue perceber e tem a habilidade para responder. Nós fomos criados como seres para responder a Deus. Eu falei isso algumas semanas atrás, que o homem, ele foi criado para responder a Deus. Em Gênesis capítulo 2 vai dizer que Deus criou o homem e Ele soprou
soprou no homem o fôlego de vida. E a palavra fôlego, no hebraico, neshama. E neshama significa a influência divina. O homem foi criado para ser influenciado por Deus. E quando você adora a Deus como Ele deve ser adorado, é porque você está sendo influenciado por Deus. Se você for abrir lá, anote aí no Salmo 150. Anote. Salmo 150, ele vai determinar como deve ser a nossa adoração. E ele começa dizendo assim: aleluia, halal. E halal significa um louvor exuberante, a qualidade mais profunda do louvor. A palavra halal significa estar ridiculamente apaixonado. É isso que halal significa. Então ele já começa o Salmo 150 dizendo: nós estamos ridiculamente apaixonados por Deus. Então como é que você responde? Louvai a Deus com trombetas, louvai a Deus com danças, louvai a Deus com adufes, com harpas. No final do verso ele diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. A palavra ser que respira é neshama. Todo aquele que é influenciado por Deus tem a capacidade de louvá-lo. E ele termina dizendo: aleluia. Então expressa a tua paixão, expressa o teu amor, porque você é um ser recriado por Deus para poder manifestar o amor que Ele derramou no teu coração. O teu amor e o teu coração, eu circundarei o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor, o teu Deus, de todo o coração. E ainda mais, de toda a tua alma. Para quê? Para que vivas. Deus quer com que você viva. E a sua vida não é uma vida medíocre. Deus não espera com que você... Ele não te deu o Espírito Santo, que é Deus, não colocou a essência dele para que você tenha uma vida medíocre. A sua adoração não pode ser uma adoração medíocre. A sua vida de resposta não deve ser uma adoração medíocre. Quantos aí já não se sentiram, às vezes até mesmo chateados, quando você está conversando com alguém e você pede uma resposta? Tipo, vou conversar com o Carlos. Carlos, você viu aquele programa de televisão? Hã? Quê? Hã? Esse tipo de resposta não é um tipo de resposta apropriada a um rei. O tipo de resposta apropriada a um rei é uma resposta que toca o coração do rei. É uma resposta que diz: eu estou prestando atenção em você, os meus olhos estão fitos a ti. E o que Deus está transformando também no nosso coração e na nossa alma, nos nossos pensamentos, é o tipo de resposta que nós damos para Ele. Ele não quer uma adoração medíocre, gente. Ele não quer uma adoração medíocre, Ele quer uma adoração cheia de vida, cheia de intenção. Cantar por cantar não é adorar a Deus. A adoração vem do fundo do seu coração. Ela passa pela tua alma e ela chega no teu corpo de tal forma que o teu corpo não consegue mais se conter. Esse é o tipo de adoração que Deus espera de filhos vivos, de filhos que têm a vida de Deus. E Ele transformou o teu coração para que você viva. Vira para o teu irmão e fala assim: Deus quer com que você viva. Não deixa a vida te levar não, gente. Viva acima, porque Deus te colocou assentado em lugares celestiais. Você não está vivendo na masmorra não, gente. Você está sentado no trono. Você está sentado no trono, à destra de Deus Pai, juntamente com Cristo. A sua vida é diferente. A sua vida é diferente. Vá lá comigo em Jeremias capítulo 24. Então eu fui regenerado para que eu possa amar a Deus. O relacionamento que Deus espera com que nós tenhamos com Ele é um relacionamento de amor. É um relacionamento cheio de vida. E Deus é Deus de vivos e não de mortos. Jeremias capítulo 24, verso 7. Diz assim: dar-lhes-ei coração para quê? Para que me conheçam.
Deus não quer com que você adore aquele quem você não conhece. João capítulo 4, um capítulo que a gente talvez mais use sobre adoração. Em João capítulo 4, Jesus virando para aquela mulher samaritana, ele vira para ela e fala assim: vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês respondem a uma pessoa que vocês não conhecem. Como é que você responde a uma pessoa que você não conhece? Há uma separação, você não tem muita intimidade, bate alguém na tua porta, você olha pelo olho mágico e não conheço. Às vezes você nem responde, finge que não está em casa, não é verdade? Ah, olha aí. Por quê? Porque você não conhece. Mas aquele a quem nós conhecemos, o que nós fazemos? Nós abrimos a porta e nós convidamos. A Bíblia diz lá em Apocalipse que ele está à porta e ele bate. Aquele que abrir, o que vai acontecer? Ele entrará e ceiará com ele. O que Deus quer fazer é ter comunhão contigo. Mas para isso, ele precisa que você o conheça. Com que você abra o seu coração, como está acontecendo nessa noite, para que você conheça mais de Deus. Então nós somos regenerados para que nós possamos conhecer mais a Deus. O espírito recriado, ele tem o desejo por mais de Deus, ele tem fome por mais de Deus, ele quer mais de Deus, ele diz: eu preciso mais de Deus, eu preciso conhecer mais a Deus, eu não quero conhecer talvez mais o poder ou as obras, eu quero conhecer o coração de Deus, para que essas obras se tornem as mesmas obras que eu faço. Você está entendendo que Deus quer se manifestar para você? Sim, Deus quer se manifestar com poder, mas Ele não quer que Ele se manifeste e você diz: quem foi que fez isso? Espera aí, essa cura no meu corpo, quem foi que fez isso? Não, quando as pessoas eram curadas por Jesus, elas sabiam, ao ponto de poderem sair e testemunhar. Aqueles que conhecem testemunham. Deus está esperando por evangelistas. Pastor, mas é só o pastor William. Pastor William que tem um ministério evangelista. Evangelizar é falar das boas obras. Deus está esperando essas boas obras saírem de você, para que Deus se manifeste onde você estiver. Deus vai se manifestar. Gente, às vezes a gente fica esperando o sobrenatural, com que Deus venha, desça numa coluna de fogo ou numa fumaça, para que a gente possa dizer: está vendo? Não falei que eu servia um Deus poderoso? Não, Deus está esperando só uma palavra sua. Porque uma palavra sua vai tocar o coração de alguém e vai cair como semente. E a pessoa vai abrir o coração para Deus. E quando ela abre o coração para Deus, ela experimenta essa primeira coisa que nós falamos, o amor de Deus. E experimentando o amor de Deus, elas são regeneradas e elas podem amar a Deus. E quanto mais elas amam a Deus, mais elas abrem espaço para que Deus as ame. E quanto mais elas recebem o amor de Deus, mais elas conhecem um Deus que ama. E não um Deus que julga, um Deus que pisa. Mas quem é que vai revelar isso? Somos nós. Adoradores são evangelistas por natureza. Adoradores são pastores por natureza. Adoradores são apóstolos por natureza, são profetas por natureza. Porque eles entendem, eles conseguem ouvir a voz de Deus, eles conseguem desbravar caminhos, eles conseguem cuidar, eles conseguem ensinar. Deus está te preparando para você ensinar outras pessoas. Falei aqui na terça-feira que a escola da tia Cocota acabou. Agora é a universidade do Espírito. Deus está te treinando. Sabe que na escola a professora esperava por você, né? Na escola da tia Márcia, acabou. Antes a professora esperava por você, para você escrever. Conseguiu? Então, escreve aqui, 1 igual a A mais B. Conseguiu? Não, professor, então peraí, vamos voltar aqui. 1 mais A mais B. Universidade, você sabe que é diferente. Universidade, o teu ritmo tem que ser diferente. E Deus está treinando você para pegar esse ritmo. Quer correr a maratona? Vamos treinando. Domingo é dia de treinamento, minha gente. Quinta-feira é dia de treinamento. Onde é que você corre essa corrida? Lá fora no teu trabalho. Para que você o conheça. Para que você viva. Dar-lhe-ei um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor.
Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Gente, entenda que com teu espírito recriado, não há mais barreiras para que você se relacione com Deus, e relacionamento gera conhecimento da pessoa. Nós não pregamos as Escrituras para que você seja um letrado, nós pregamos as Escrituras porque aponta para uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, Rei da Glória. Eu quero que vocês percebam que nós estamos mostrando para você uma pessoa espiritual. E Jesus viveu na carne com os seus discípulos durante anos e anos. E o Jesus ressuscitado apareceu para 2 desses discípulos, e 2 desses discípulos não conseguiram reconhecer Jesus. Jesus está aqui nesse momento, está sendo pregado, está querendo revelar para você, e muitas das vezes a única coisa que a gente consegue perceber é: nosso coração não ardia enquanto ele falava com a gente não tinha uma impressão aqui dentro. Mas Deus quer mais do que uma impressão no teu coração. Deus quer com que você saiba com certeza que Ele está no meio de vós, que Ele é o teu Deus, que Ele te justificou, que Ele te santificou, e que Ele é Emanuel, o Deus contigo. Ele quer com que você saiba, não porque o pastor Rafa falou, mas porque eu ando com Ele todos os dias. Eu sei, porque eu sei, que eu sei, e ponto final. Diga comigo: eu sei, porque eu sei, que eu sei. E se te perguntarem, como é que você sabe que Deus está contigo? Eu sei, porque eu sei, porque eu sei, que eu sei, que eu sei. Nós temos esse poder dentro de nós, gente. Vá um pouquinho mais para frente, em Jeremias 31. Nós fomos regenerados para amar o Senhor. Nós fomos regenerados para viver. Nós fomos regenerados para conhecer a Deus. Jeremias capítulo 31, verso 31. Vai dizer assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, e esse dia já chegou. Quantos aí podem dar glória a Deus? Porque esse dia já chegou, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente. Deus não quer somente uma impressão no teu espírito, Deus quer que você saiba, e até a tua mente vai saber. Os teus desejos e os teus pensamentos vão saber, vão estar tão impregnados com a presença de Deus, que você vai saber de fato e de verdade que Deus está com você. Até a tua mente vai se subjugar, até a tua mente vai dobrar, entre aspas, os seus joelhos, diante da força da palavra no teu espírito. A tua mente foi criada para ser uma serva do teu espírito. A gente tem aprendido isso aqui com o pastor Eli, tem pregado aqui de manhã. Não falte domingo de manhã na direção certa. Deus está apontando você para um sentido correto, para que você saiba, para que você possa olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. Nas quintas-feiras ele tem falado sobre o fim do cativeiro. Você foi recriado para que você viva em liberdade. Quantos aí podem dizer glória a Deus? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus. E a palavra Deus no Velho Testamento tem o sentido daquele que julga as suas causas, aquele que é juiz da sua vida. Ele é quem governa a sua vida, Ele é quem bate o martelo. Então Deus estava dizendo assim: sou eu quem vai bater o martelo na vida deles. Esse é o nosso Deus. Não termina enquanto não termina.
O jogo só termina quando termina. E Deus falou para você, ainda não terminou. Então Deus ainda tem para fazer na sua vida, porque Ele é Deus. Ele está acima, Ele é Senhor. Existem 3 palavras para que você entenda essa palavra Deus, Senhor, na Bíblia. Existe a palavra Elohim. Elohim é a palavra de um Deus transcendente, um Deus tão poderoso que está acima de todos os outros deuses. Existe a palavra Adonai. Adonai é aquele que deve ser obedecido. Mas existe a palavra Jeová. E Jeová é o Deus que está conosco. Jeová é o Senhor que está conosco. Por isso, quando você chama pelo nome de Deus, quando você ora, Senhor, eu estou invocando aqui a presença de Jeová Rafá. Ele não manda uma cura para você, Ele se apresenta, porque Ele é a cura. Quando a Bíblia fala de Jeová Nissi, o que o autor, por que ele não escreveu Elohim Nissi? Porque ele queria dizer que a vitória está em Deus. E quando você está com Deus, a sua vitória é certa. Não importa a tribulação que você esteja passando, a sua vitória é certa, porque a vitória já está contigo. Deus, Ele se apresenta para um povo dizendo, eu sou a solução da sua vida. E quando o povo se abraça com Deus, a solução acontece, não importa o quanto tempo que dure. Deus, Ele se manifesta na hora certa, mas Ele sempre se manifesta. Guarda isso no teu coração. Deus sempre se manifesta. E Ele é um Deus que ama se manifestar na sua vida. Veja o Velho Testamento, gente. A própria Arca da Aliança era um símbolo da glória de Deus. E a palavra glória tem a ver com a manifestação de Deus. A arca era o próprio símbolo de um Deus que deseja se manifestar para o seu povo. Deus quer com que o seu espírito capte, a sua mente consiga perceber, e os seus olhos, vira para o teu irmão e faz assim, os seus olhos consigam ver a salvação do teu Deus. Deus não quer que fique no mundo sobrenatural. Deus quer com que você perceba com os teus próprios olhos. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vá um pouquinho mais para frente em Jeremias capítulo 32. Nós fomos regenerados então para amar o Senhor, para que nós possamos viver, para que nós possamos conhecer, para que Ele seja o nosso Deus e cuide de nós. Jeremias 32, verso 39. Nós estamos vendo o que o Velho Testamento nos diz sobre a regeneração, sobre o novo nascimento. Dar-lhes-ei um só coração, um só coração, uma só natureza e um só caminho. E o Novo Testamento nos diz quem é esse caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só existe um caminho para Deus, e esse caminho é Jesus. E esse Jesus habita em nós pela pessoa do seu Espírito. Dar-lhes-ei um só coração, um só caminho. Para quê? Para que me temam todos os dias. E nós falamos que uma das respostas da nossa adoração é o temor, para que nós possamos dedicar a nossa vida, para que nós possamos colocar a nossa fidelidade na fidelidade dEle. Todos os dias, veja bem a continuação, para o seu bem. Para o seu bem. Para o seu bem. Você foi recriado e quando Deus te fez nascer de novo, Ele estava pensando no teu bem. Deus está pensando no teu bem. Para o seu bem, para que vivam, para o seu bem e o bem dos seus filhos. Não é só para você,
Nós aprendemos aqui que a prosperidade é para toda generosidade. O bem que Deus tem para a sua vida é para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para o seu cunhado, para a sua sogra, é para você. E para com que você seja um dispenseiro das bênçãos de Deus. Deus usa o homem e é o nosso privilégio sermos dispenseiros da bênção de Deus. Mas Ele só pode usar a nova criatura, gente, de forma irrestrita, só a nova criatura. Porque a nova criatura responde a Deus. E quando Deus fala, dispensa os meus recursos que eu dei para você, a nova criatura não segura. A nova criatura dispensa, a nova criatura dá. A nova criatura é próspera porque é generosa, e é generosa porque ela responde a Deus. Deus vê você, e quando Ele vê você, Ele vê o teu bem. Vira para o teu irmão e fala assim: Deus está vendo o teu bem. Deus está vendo o teu bem. Deus quer o teu bem, meu irmão. Ele é um Deus bom, Deus não é um Deus mau. Deus é um Deus que quando olha para você e Ele vê os teus filhos, Ele vê os teus filhos nas melhores escolas, nas melhores faculdades, com o melhor marido, a melhor esposa, com os melhores amigos. Deus planeja os amigos que Ele quer para você. O diabo também tenta infiltrar. É o joio no meio do trigo. Mas quando Deus projeta a sua vida, Ele projeta a sua vida para os seus filhos, e já vê os amigos dos teus filhos, porque Ele sabe que nós somos seres influenciáveis. E Deus cria uma comunidade. Sabia que Deus criou a Academia da Fé para você? Deus criou a Academia da Fé para você, para que você experimente o que Deus é de bom. E quantos aqui tem uma comida saudável aqui nesse lugar? É para você. Diga para o teu irmão, é para você. Filé mignon é para você. Nós temos esse ar-condicionado maravilhoso, é para você. Não é para o Espírito Santo não. O Espírito Santo não precisa de ar-condicionado, gente. Já vive na região celestial, maravilha. É para você. Essa cadeira gostosa aí é para você. Músicos treinados é para você, para que nós possamos experimentar a presença de Deus juntos. Chega de ficar experimentando Deus lá na sua casa e eu na minha casa. Vamos experimentar a Deus juntos. Dá uma cutuca no teu irmão e fala: juntos, com amor. Dá um cutuca com amor. Juntos. Jeremias 32:40. Farei com eles aliança eterna, segundo ao qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Nunca se apartem de mim. Ezequiel 11, vai lá, um pouquinho mais para frente. Ezequiel 11, verso 19. Vocês estão vendo como é que Deus é bom, gente? Que privilégio a gente poder responder esse Deus. Ezequiel 11, verso 19. Diz: dar-lhes-ei um só coração. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, coração real, algo novo, algo real. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. A Bíblia diz que aquele que me ama é aquele que executa os meus mandamentos, que guarda os meus mandamentos. E guardar os mandamentos de Deus não é anotar o que o pastor diz e guardar dentro de casa. Não é pegar aquelas anotações que você tem desde que a igreja começou, desse tamanho. Eu guardo os mandamentos do Senhor. Não é isso. Guardar os mandamentos é guardar o teu coração acima de todas as coisas. E quando vierem as influências do maligno, você vai lá dentro do teu interior e acessa o Espírito Santo e fala: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. É guardar para usar, gente. Não fica fazendo chamego, pega aquele mandamento de Deus e fica polindo, pole, e depois guarda, não. Deus te dá as bênçãos para que você possa usá-las.
Deus te dá os mandamentos para que você possa usar. E veja bem, na lei o homem era compelido a guardar todos os mandamentos, mas ele não tinha condição de executar todos. Mas aqui em Ezequiel, Deus está dizendo: eu vou mudar essa condição. Eu vou imprimir no coração deles o mandamento, e o mandamento é amar ao Senhor acima de todas as coisas. E aquele que ama, cumpre a lei. Porque Jesus, ao amar, ele cumpriu toda a lei. Na lei o homem não conseguia fazer, mas me escuta, pela graça você está sendo capacitado. Você está sendo capacitado a cumprir a vontade de Deus na sua vida. Quando Deus fala para você fazer algo, Ele fala pela graça. E quando Ele fala pela graça é porque Ele já te deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o poder de Deus. Você tem um Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Quando Deus fala é porque você tem a capacidade de fazer. Pegou na antena? Olha, está vibrando. Quando Deus te fala, é porque você tem a capacidade de fazer. Mas de onde é que vem essa capacidade, pastor? Vem da tua natureza recriada. Porque a natureza que você tem é a natureza de Deus. E se Deus com uma palavra criou o mundo, o que você acha que vai acontecer quando você disser a montanha? Quando eu disser a montanha, eu creio no meu coração, eu digo a montanha tem que se render. Porque é a mesma essência, se é a mesma essência, é a mesma palavra, é a mesma rema, é a mesma substância. O que sai dos teus lábios, que veio da boca de Deus, tem o mesmo efeito se Deus tivesse dito. Só que Deus, ao invés de falar para a montanha, Ele fala para você, para que você fale a montanha, para que você possa experimentar a mesma coisa que Ele experimenta quando Ele diz a montanha. Esse é o poder de Deus. Você como filho de Deus, eu não tenho filho ainda, mas quando eu fui criado pelo meu pai e pela minha mãe, eles não faziam as coisas para mim. Quando eu era pequenininho, o meu pai e minha mãe começavam a fazer e me carregavam para todo lado, porque eu não conseguia andar direito, e me dava mamadeira na boca, e me dava chupetinha, porque eu não tinha habilidade. Mas quando eu cresci, eles começaram a me influenciar para que eu mesmo fizesse, eu mesmo andasse com minhas próprias pernas, eu mesmo conseguisse o meu trabalho, eu mesmo conseguisse trabalhar. O que Deus está fazendo é capacitando você para que você possa andar com a sua nova criatura, com a sua nova natureza. Você está entendendo? Chegou a fase de crescer, como o pastor Hélio fala, chegou a época de mudar de fase, chegou a época de sair de criancinha espiritual, levantar a cabeça e você vê que você é um jovem espiritual. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Está na hora de você experimentar vencer o maligno. Se você tem a autoridade, você entende que você tem a autoridade na nova criatura, você consegue olhar no maligno, no mal. A Bíblia diz que o temor do Senhor é aborrecer o mal. E você aborrece o mal quando o mal não tem vez na sua vida. Quando o mal tenta se implantar na sua vida e você diz: aqui não, violão. Esse templo aqui é do Espírito Santo. A saúde habita em mim, porque Deus habita em mim. Jeová Rafá habita em mim. Ele não é apenas uma medida de cura, Ele é a própria cura em mim. Esse é o Deus que nós servimos. E essa é a nova natureza que você tem. Nós estamos nesse mundo para andarmos com Deus, para obedecermos os mandamentos dele. E Ezequiel 36, para a gente terminar, ele vai repetir um pouco do que ele falou aqui em Ezequiel, verso 11, capítulo 11, Ezequiel 36, 26. Nós fomos regenerados para amarmos o Senhor. Nós fomos regenerados para viver. Deus não criou zumbis. Deus criou seres vivos. Nós fomos regenerados para conhecer a Deus, para que Ele seja o nosso Deus e nós o seu povo. Nós fomos regenerados para temer a Deus. Nós fomos regenerados para o nosso bem. Nós fomos regenerados para nunca nos apartarmos dEle. Nós fomos regenerados para andar, para guardar e executar a vontade dEle. Ezequiel 36, 26 diz: dar-vos-ei coração novo,
E porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Ele está repetindo Ezequiel 11. Porei dentro de vós o meu espírito. Aqui está alguma coisa diferente. Em Ezequiel 11, ele diz que eu tirarei o coração de pedra e lhes darei coração de carne. No capítulo 36, verso 27, ele coloca algo diferente. Eu porei em vocês o meu Espírito, e é o Espírito Santo quem nos dá vida. É o Espírito Santo quem nos dá vida. Porei dentro de vós o meu Espírito, e eu farei. Esse fazer é influenciar. Eu influenciarei vocês para andarem. Eu influenciarei vocês para que vocês andem nos meus princípios. Deus é um Deus de princípios. A graça não anula os princípios de Deus, a graça nos capacita a viver nos princípios de Deus, a graça nos influencia a vivermos nos princípios de Deus. Deus é um Deus de princípios, e quem é que nos compele a fazer isso? O Espírito Santo. Porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Pastor, é tão difícil obedecer a Deus. Não é. Você já tem tudo que você precisa aí dentro. Você já tem tudo que você precisa na tua nova criatura, para que você possa andar com Deus. Andar com Deus não é um mistério que ninguém pode alcançar. Andar com Deus é conhecer a Deus todos os dias. Cada dia mais, cada vez mais. Andar com Deus é experimentar o amor de Deus. Andar com Deus é viver tudo o que Deus implantou na tua nova criação, na tua nova natureza, para que você possa viver com Ele. E quantos aí são nova criatura? Então você tem em você a capacidade de andar com Deus, assim como Enoque andou com Deus. E Enoque nem era nova criatura. E a Bíblia diz que Enoque andava com Deus como se de mãos dadas. A Bíblia diz que Moisés via Deus face a face. E o que isso quer dizer é que Deus aparecia na presença de Moisés. E Moisés nem era nova criatura. Você tem Deus dentro de você. Deus habita em você, e como nova criatura você pode responder a Deus na certeza de que Ele habita em você, e você tem um novo coração, você nasceu de novo. Vamos ficar de pé?